Olá, turminha! Hoje a tia vai trazer o assunto de história para vocês e nós iremos trabalhar como o tempo cronológico ele é organizado. Então, como vocês já sabem, o tempo é um elemento muito importante para a vida humana, pois tudo acontece em um determinado lugar e em um determinado momento. Então, como organizar esse tempo cronologicamente? Então, dentro do aspecto da nossa disciplina de história, o tempo ele foi organizado de acordo com os fatos históricos acontecidos em determinados momentos das nossas vidas. Desde os nossos antepassados, esse tempo ele é cronologicamente organizado. Então, você sabia que existem várias formas de se organizar o tempo? Então, eu trouxe aqui, né? O tempo cronológico, ou melhor, de onde o homem organiza, como o homem organiza o seu tempo. Então, o homem ele tem alguns artifícios, né, para conseguir organizar esse tempo. E um deles como a gente já viu na aula passada, é a questão do calendário. O calendário ele vem para ajudar o homem para organizar esse tempo cronológico, né, em dia, mês e ano. A cada ano que se passa, um novo calendário é produzido para que ele possa seguir toda aquela questão cronológica de tempo dele. Outro fator é as horas, o relógio. Então, o relógio ele também marca o tempo cronológico. E aí nós temos os minutos, os segundos e as horas para poder marcar o dia e a noite, né? Dia, tarde, noite e madrugada, fazendo com que no próximo dia, no calendário, registramos que passou mais um dia e as horas irão marcar cronologicamente aquele dia vai ser acontecido, né? Então, também outro fator que o homem pode organizar a questão do tempo são os lembretes. Os lembretes, aqueles papeizinhos que vocês geralmente anotam, né? Hoje é dia de aniversário da mamãe, então você está marcando um tempo cronológico de acordo com a sua família. Todas as anotações que vocês fazem naqueles papeizinhos de anotações, eles podem também ser marcados como um marcador de tempo. Outro que vocês utilizam bastante em sala de aula, não é só vocês, crianças que usam, mas os adultos também, é a agenda. Na agenda nós temos um calendário diário, e aí você tem como marcar esse tempo, né? Marcação do tempo. Nós também temos os celulares. Nos celulares tem calendário, nos celulares tem relógio, nos celulares também tem lembretes. Então, todos esses são os artifícios que o homem conseguiu fazer com que, tecnologicamente, através de um celular, pudesse marcar seu tempo. Além disso, na história, ele é muito usado, que é a linha do tempo. A linha do tempo geralmente trabalha-se com fatos históricos que acontecem em determinados momentos da vida da história, sujeitos históricos que contribuíram com fatores históricos, são determinados naqueles momentos, naqueles anos, como uma linha cronológica de diversas situações que acontecem no decorrer da história. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe até um modelozinho de uma linha do tempo que trabalha aqui a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E se você observar, em cada item desse tem o tempo, né? Que é a data, o período em que aconteceu, antes de Cristo, depois de Cristo, e aí os anos consecutivamente de acordo com cada idade aí prevista na história. Aí, vamos lá, trouxe mais algumas dicas para vocês. Você sabia que a história, uma vez que privilegia esse tipo temporal, utiliza os anos, os séculos e as eras históricas e as linhas do tempo para precisar a duração de um determinado acontecimento? Dessa forma, os fatos históricos são sempre localizados temporalmente. Por exemplo, a Revolução Industrial ocorre no século XVIII e XIX. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500.
A abolição da escravatura aconteceu em 1888. A Revolução Francesa explodiu em 1788. O Brasil ganhou a última Copa em 2002. E as Torres Gêmeas de Nova York foram derrubadas em 11 de setembro de 2001. Então, são fatos históricos que precisam ser organizados num contexto histórico. Se a gente for organizar aqui, nessa sequência, eles não estão em ordem cronológica, certo? Então, nós teríamos que organizar porque o último fator que está aqui atribuído é 11 de setembro de 2001. Só que antes disso teve a Copa em 2002. Então, nós iríamos mudar a posição cronologicamente, colocando os anos que vão se passando numa sequência de anos, certo? E aí nós trazemos aqui. Muitos outros fatos poderiam ser citados e todos estariam localizados no tempo de forma cronológica. Assim, se observar mais claramente como a história valida, a cronologia temporal, uma boa ferramenta é a linha do tempo que a tia já tinha falado. E aí eu trago aqui para vocês uma linha do tempo para que vocês consigam entender bem direitinho como seguir essa sequência. Então, nós temos que nessa linha do tempo, colocar todos os acontecimentos que a gente quer marcar como períodos da história do Brasil. Todos os períodos que marcaram o Brasil. Então, nós começamos com as chegadas das caravelas, que aconteceu no ano de 1492. Assim, a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Temos também aí em 1500, o descobrimento do Brasil, né? No ano de 1500. No ano de 1512, os franceses realizam o contrabando do pau-brasil. Então, período considerado como pré-colonial, período do pau-brasil, que ele ocorreu de 1500 até 1530, se vocês analisarem na linha do tempo aqui. Subindo aqui em cima, nós temos aqui 1530, início da colonização. Processo da colonização, processo onde entra a cana-de-açúcar e o ouro, onde foram extraídos a cana-de-açúcar e o ouro do nosso país. Então, nesse período colonial, ele marca todo o período de 1530 a 1822. E quais foram os fatos que aconteceram nesse período? Nós temos aqui 1534, o início das capitanias hereditárias. Logo depois veio em 1548 o início do governo geral. Em 1693 tivemos a descoberta do ouro em Minas Gerais. E aí chegamos em 1808, chegada da família real ao Rio de Janeiro. Então, em 1822, tivemos a independência do Brasil. Então, período marcado como período imperial, pois a chegada da família real estava naquele momento. E aí durou de 1822 até 1889, esse período da coroa. E quais foram os fatos que aconteceram nesse período? Tivemos em 1831 a abdicação de Dom Pedro I e em 1840 o golpe de maioridade e início do governo de Dom Pedro II. Então, eras bem marcantes aí, né? Passando desse momento, tivemos também em 1889 a proclamação da República, período marcado como período republicano, que durou de 1530 a 1822, aonde a gente aborda o café e a urna. Nesse período, podemos abordar em 1930 a Revolução de 30 e o início da Era de Vargas. Em 1964, o início da ditadura militar e em 1989, eleições diretas para o presidente da República, onde entra a questão das urnas eletrônicas. E terminamos a linha do tempo com os dias atuais. Então, diante dessa linha do tempo dos períodos da história, fica aí para vocês o exercício para vocês fazerem a linha do tempo de vocês.
desde quando vocês nasceram até a idade de hoje. Eu espero que vocês façam na atividade que a tia deixou na plataforma, essa atividade que você vai relembrar todos os fatos que aconteceram na sua vida, desde o seu nascimento até os dias atuais. Então você vai relembrar o primeiro momento em que você falou, que é o período da fala, o primeiro momento em que você soube ler, que é o período da escrita também, né? Quando você conseguiu escrever, e ler, esses momentos que foram marcados, o início da perda dos dentes. Então, todos esse trajeto de sua vida, você vai colocar em uma linha temporal, onde você vai marcar o seu primeiro dia de vida até os dias de hoje, os dias em que vocês estão no 4º ano estudando com a tia Renata. Bons estudos e até a próxima!